Meu nome é Denis Silva e são todos muito bem-vindos. Nesse vídeo teremos o prazer, e eu terei o privilégio novamente aqui de poder entrevistar mais um de nossos irmãos, que irá colaborar aqui conosco com algumas informações importantes, interessantes, tanto para o nosso conhecimento intelectual, como também para a nossa espiritualidade, que é o mais importante. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui conversando um pouquinho com o nosso irmão Rubens Queruvim. Boa noite, irmão Rubens, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Eu estou, tranquilo, está muito bem. Mas o privilégio é meu, né? Porque conversar com pessoas iguais a vocês, que têm sempre contribuído com tanta informação, então uma partilha maravilhosa, né? Recíproco. Prazer é nosso estar contigo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Com certeza a gente vai tirar bastante proveito aí da experiência, da capacidade do irmão, além de como nosso irmão, também a capacidade profissional que o irmão exerce aí dentro das áreas da linguística, né? O irmão leciona grego, hebraico, né? Comente um pouquinho para nós, por favor. Isso, eu aprendi as línguas antigas, ivrite mesmo, hebraico, né? Foi no meio dos judeus que tive a oportunidade de conhecer o Rabino Henry Sobel, e venho como pessoal da época e junto à congregação israelita paulista, eu frequentava muito, e os judeus faziam a leitura da Torá, tinham cursos, então eu tive a oportunidade de aprender quando garoto, né? E era um hobby para mim, enquanto muitos ficavam... Apesar que eu gostava também de jogar futebol, mas eu alternava entre uma coisa e outra, porque tinha aquele hobby. E às vezes, não sei se acontece com muitos jovens, a gente fica meio enfadado, aquela coisa... Não sei, uma coisa assim, o que eu quero fazer? Uma coisa que me dê alegria, né? Então aí eu ia procurar justamente desenvolver idiomas, eu gostava já desde o início de fazer isso. Então, com o passar dos anos também entrei em escola, fui estudar idiomas como inglês, né? Lá na Universidade de São Paulo tem cursos excelentes, aí depois eu fui estudar também na Universidade do Ceará, cursos livres de idiomas como grego, koine e o clássico. Então eu tive a oportunidade de aprimorar e eu lembro que já no início dos anos 90, 94, 95 ali eu já estava me familiarizando com o que é sala de aula, né? Já depois peguei experiência em Brasília e outras regiões do país em sala de aula lecionando idiomas. O hebraico se tornou uma paixão e cada vez que eu me aprofundava era algo fantástico. Eu leciono esses idiomas agora online, né? Inglês para conversação, hebraico e grego. É o grego clássico, que é o grego antigo, antes de Cristo, e eu leciono também o grego koine. Koine quer dizer comum, a língua oficial do Império Romano e o idioma internacional do século I. E o grego, no caso clássico, é o antigo, já da era do hebraico clássico também, que é o que eu leciono, que é o hebraico dos antigos israelitas. É maravilhoso. Quem quiser, né, é só entrar em contato comigo lá no canal do Queruvim no YouTube, onde tem os meus dados lá, os contatos, e a gente pode até agendar essas aulas maravilhosas a fim de ler nos originais da Palavra de Deus. Perfeito, irmão Queruvim. Então, o irmão tem já uma bagagem aí bastante considerável, né? 94 aí, mais ou menos. Então, tem por volta de uns 26 anos, 27 anos dentro dessa área da linguística aí. E o irmão falou aí que juntou o útil ao agradável. Não deixou de ser criança, né? Desculpa interromper, mas quando eu falo originais, ler no original, quer dizer o idioma original, porque o texto original mesmo era perecível, né? Então, eles se deterioraram, mas nós temos cópias, né, hoje dos originais. Aí eu me referia ao idioma original da Bíblia. Sim, perfeito. É bom explicar todos esses detalhes, que talvez é o que até vamos analisar aqui no decorrer da nossa conversa. As pessoas, os escritos originais, as pessoas talvez, é aquele que um apóstolo, né, escreveu. Será que é assim mesmo, né? É o que vamos ter a oportunidade aqui do nosso irmão Queruvim explicar um pouquinho a respeito desse assunto, e como já dito, aqueles que tiverem interesse, entrar em contato e aprender um pouco a respeito desses idiomas, inclusive talvez também o inglês, pode entrar em contato então com o nosso irmão Queruvim. Ok, então, irmão, vamos começar aqui, vamos aí tentar sugar o máximo do que o irmão
tem aí dessa bagagem aí, compartilhar conosco, né? Quando falamos aqui de manuscritos, documentos antigos aí, relacionados às escrituras sagradas, né? Como é que é o processo de catalogação desses manuscritos, né? Como é que os estudiosos, eles fazem um estudo a respeito disso, épocas, datas e assim por diante? A questão de catálogo de manuscritos, você vai encontrar esse sistema de catalogar já sendo algo iniciado ali por volta da época de Desidério Erasmo, né? Então você vai ver que algumas pessoas hoje se perguntam realmente como que são organizados essa questão dos manuscritos, né? Então teve um erudito chamado Johann Jacob Wettstein. Ele era um erudito bíblico que catalogava manuscritos. Ele foi o primeiro a fazer isso, lá por volta do século XVIII. Desidério Erasmo tinha feito a versão dele em 1516, né? Uma versão onde ele juntou tudo que era manuscrito e fez um texto padrão, um texto gema. Então, mas ficou aquela coisa confusa, né? Porque tinham tantos manuscritos, então ele viu a necessidade de catalogar. E aí, no século XVIII, demorou um pouco, mas veio, né? Johann Jacob Wettstein. E ele fez a catalogação. Então, o que seria isso? Ele passou a criar um sistema onde você ia separar os manuscritos que têm letras grandes, garrafais, aquelas letras unciais, e que eram os manuscritos mais antigos, né? Lá depois, ou pouco depois de Cristo, eram todas letras grandes, eles chamavam de uncial. Então, os unciais, nós temos alguns unciais famosíssimos, como o Sinaítico, o Efraimi Rescriptus, o Vaticanos e o Alexandrino. Esses quatro, eles começam encabeçando os unciais, né? 01, 02, 03, 04. Começa assim. Então, é uma forma de catalogar. Então, esse catálogo, ele também separava os minúsculos, que já são com letras minúsculas, às vezes cursivas. Os minúsculos, você vai encontrar muitos, né? 3.000 manuscritos minúsculos, é muita coisa. E você vai ver que eles têm ali eles começam com contagem de números mesmo. Né? Não começa com 0 alguma coisa, eles vão começar com contagens de números mesmos. Então, você vai ter essa separação. Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Então, nós teríamos ali, os tipos de manuscritos eram colocados no seu devido lugar. Isso é o que é catalogar. E aí eles colocam as datas. E onde é que você encontra catálogos? Hoje está aparecendo uma infinidade de bibliotecas na internet, feitas com digital, seria digitalizadas, né? Tem até alguns eruditos trabalhando nisso, como Daniel Wallace, num centro de manuscritos, de manuscritologia, mas você tem já catálogos antiquíssimos na Biblioteca Britânica, né? Aquela Biblioteca Nacional também de Paris, na França, a Nationale, né, de Paris. Então você tem várias... Antes da internet, antes do advento da internet, eles já estavam trabalhando com separar e catalogar, mas eles usam um método usado por uma pessoa muito conhecida que é Gregory, o René Gregory, né? Ele viveu ali no ano de 1900 e pouco, né? 1908, ali ele fez um catálogo, mas foi aprimorado no tempo de Kurt Aland. Aland é um dos dois eruditos que fizeram aquela versão, aquele documento padrão que a gente chama de Bíblia, no caso o texto da Nestle Aland, né? Nestle, que seria um erudito, e Aland outro. Justamente o Kurt Aland, ele trabalhou em fazer essa questão de catálogo. Então hoje eles fazem assim, um papiro, quando é papiro, seja fragmento ou não, eles jogam num repositório ali, que eles chamam de letra P, né? Então vai colocando em ordem. Hoje nós temos uns 140 ou mais manuscritos, 141 até a última contagem que eu vi, papiros, 141. Então do 1 começa o P1, P2, P3, P4, P5, até chegar no P141. Isso em papiro, seja ele fragmento ou mais do que um fragmento, mas é P de papiro, que é o tipo do material ali. Você tem também a escrita de P, né, eles colocam em black letter script, uma escrita lá com letras grossas, meia garrafais, meia gótica, né? Então ali você tem o papiro. Então os manuscritos que sejam em papiro são colocados ali. Já no caso, se for, por exemplo, uncial, eles vão colocar 01, 02, né? Os unciais. Então nós temos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui uma lista, só para citar de uma maneira mais direta, os unciais, né? Você vai lembrar de uns unciais bem famosos, muito bons.
Inclusive o primeiro, né, o 01, que é o manuscrito sinaítico. Ele é chamado 01. O pessoal fala o 01. O sinaítico foi encontrado, sabe onde? Dentro de um cesto de lixo, né? E era um códice. O que é um códice? É isso aqui, ó. Tipo assim, livro, ó. Tipo caderno, né? Ele é colocado, tinha até arame. E o sinaítico, ele foi observado por Tischendorf. Tischendorf pegou aquilo num lixo e foi estudar, né? Foi examinar no mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai. E ele viu que era parte da Bíblia e olhou melhor e falou, essa escrita é em grego antigo. E foi datado, olha só, como sendo do ano 300 e pouco ali, ou seja, quarto século. Ele é datado como do ano 330, né? O sinaítico. Aí você tem 4 grandiunciais. Esses 4 grandiunciais, eles são categoria 1. Né? Fora eles, tem vários, né? Se você vê que eles são do período alexandrino, porque dos 300 anos depois de Cristo para trás, até os dias de Cristo, você tem um período que o grego koiné ainda era a língua viva e estava entrando em decadência, né? O século I foi o ápice do grego. Então era um grego que ele começou na era de Alexandre o Grande. Então os manuscritos dessa época são chamados alexandrinos. Eles são peso pesados, eles são top, é como se fosse no boxe. Só uma comparação, né? O boxe nós temos o peso pesado, peso pena, peso médio. Então, os manuscritos alexandrinos são peso pesado. E encontraram o sinaítico no lixo, mas o valor dele era algo imensurável. Então, por exemplo, você encontra os 4 grandes unciais que eu falei, o sinaítico, o alexandrino, o vaticanus e o Ephraimi Rescriptus. Esses 4 aí, eles foram usados para se fazer a tradução de várias versões da Bíblia mais confiáveis, porque o sinaítico não faz tanto tempo assim que foi descoberto, lá no sopé do Monte Sinai, no mosteiro de Santa Catarina. Então descobriu-se que vários textos eram espúrios, depois que veio à tona esses grandes peso pesado, né? Parece que Deus, na sua presciência, é como se ele tivesse deixado, vamos deixar eles descobrir isso aqui mais para frente. Aí foi descoberto o sinaítico, né? E ele trouxe à tona que várias doutrinas que foram enxertadas no texto da Palavra de Deus são falsas e que foram enxertadas pelos copistas recentes, da Idade Média para cá, das grandes igrejas, tanto protestantes como das igrejas tradicionais, católicas. E, infelizmente, eles trabalharam na hora de copiar e decidiram até colocar coisas que não estavam no texto. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, realmente, catalogar manuscritos é um assunto muito interessante, porque ali você coloca a data dele. Isso foi se organizando no tempo da era industrial, principalmente. Foi entrando ali o século XVIII, o século XIX, aí virou como que uma máquina de produzir manuscritos bem organizados, não era igual antes. Escolhia só alguns, apenas alguns, e já fazia uma transmissão, e vamos traduzir a Bíblia desses poucos aqui. Não. A partir do ano 1881 foi fantástico, porque 2 eruditos britânicos, Westcott e Hort, esses 2, né, eles começaram a pegar um monte de manuscritos, fazer mesmo aquela coisa de garimpar, e aí eles faziam a gema, e produziram em 1881 um texto em grego, que foi uma gema, um texto padrão, que todo mundo que quisesse traduzir a Bíblia tinha que tirar dali, era o texto de Westcott e Hort. Hoje nós temos outros textos padrões, né? Então, catalogar, se eu for falar sobre catalogar, vai demorar muito, é muita coisa boa que tem para falar, mas é uma maravilha de ciência a manuscritologia. E só embora seja um assunto aí bastante prolongado, né, mas o irmão conseguiu fazer um resumão aí, bem elaborado para nós, Isso. Eu consigo perceber aí que é um trabalho bem, por mais que existem pessoas preparadas, né, tem uma equipe, tudo ao redor do mundo, inclusive, mas o negócio não é fácil não, né? Então, toda uma pesquisa, uma abordagem para saber de que ano é aquele escrito, ou aquele papiro, que seja, né? E, de fato, foi um trabalho. Aí o irmão citou aí a respeito de alguns desses manuscritos, né? Os alexandrinos e coisa e tal. Dentro dessa área, né? Quantos manuscritos, tipos de manuscritos, né? Porque talvez temos aí o alexandrino, temos cópita, por exemplo, né? E ao redor do mundo, a totalidade deles, o que temos em mão até o presente momento? Realmente é uma boa pergunta. Nós temos muitos manuscritos. Você tem manuscritos em latim, que é uma quantidade muito grande, uns 10 mil. Você tem manuscritos em grego, que são os principais, né? Porque
a comunidade erudita, elas têm uma unanimidade de opinião de que os manuscritos, principalmente do chamado Novo Testamento, eles não foram escritos a não ser em grego koiné, né, que é a língua base lá. Então não foi nada de, alguns falam aramaico, nada disso, até porque se você pegar o texto em aramaico, você vai ver que a Peshitta é de 500 anos depois de Cristo. Quer dizer, é um texto que não é nem categoria 1, né, como os alexandrinos. A Peshitta, ela vai ter palavras em grego, né? Por exemplo, a palavra grega de, né? Onde vai ter aquela frase, ou também a palavra grega gar, né? Então, essas duas palavras aparecem na Peshitta em aramaico siríaco ali, mostrando que eles copiaram do grego. E até hoje eu não vi um desses defensores de que a Peshitta é o original me explicar como que isso é possível. Então, a erudição, realmente, de um modo unânime, a academia diz, não, os originais foram em grego koiné. Então, 5.800 manuscritos completos ou fragmentados em grego koiné, 10.000 em latim. Dos manuscritos em várias outras línguas, como siríaco, que eu acabei de mencionar, você encontra os 9.300 manuscritos. Em siríaco, você vai ter uma variedade, que é o aramaico da Síria, que é chamado ali, tem o Estrangela, e também tem o Nadim Hayá, e tem o Sertô. Eu consigo ler em dois dessas formas, dialetos de aramaico, mas eu gosto de ler, prefiro ler em caracteres judaicos, como o aramaico galileu. Mas você encontra em etíope, você encontra em copta, eu também ajudo as pessoas a lerem copta, se quiser. Até porque o copta, o que é o copta? Gente, o copta é manuscrito categoria 2, é manuscritos do tipo egípcio. Lá no Egito, na região de Alexandria, né, tinha uma biblioteca gigantesca, muito conhecida, né? Então, ali eles falavam grego koiné e também o copta se tornou um idioma muito falado. E em copta ali, por exemplo, quando Marcos foi para lá, um dos evangelistas que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Ele provavelmente se deparou com esse idioma copta. O copta no século 2 e 3 era muito usado. O que é o copta? É o egípcio, lá do Antigo Egito, não eram hieróglifos e tal, mas aí ele teve uma evolução, passou para o demótico e por fim o demótico virou o copta. E hoje nós temos tantos textos em coptas, e manuscritos em coptas fazem parte dessa quantidade, desse aparato textual, né, que é usado para se fazer a Bíblia. É curioso que no copta, por exemplo, saídico, o copta, ele foi usado para se escrever a Bíblia em copta, muitos traduziram a Bíblia do grego para o copta, e você encontra João capítulo 1, versículo 1, em copta, idioma que tinha o artigo indefinido, e reza a seguinte frase, na parte C do versículo: e um Deus era a palavra. E também o texto de Apocalipse, você olhando lá no capítulo 3, versículo 14, fala de Jesus, né? E diz, ruiete nimpsonte, eu não estou lembrado das palavras, tem que olhar o texto grego, de cor eu não estou lembrado, mas fala, no princípio, Jesus é o princípio de toda a criação. Usa a expressão rueite, é o princípio, Jesus é o princípio de toda a criação. Não é sobre toda a criação, mas é o princípio de toda a criação. Usa a frase impsonte, que eu lembro que o M é uma forma de dizer da, ou seja, o caso de posse. Então, é uma tradução para o copta que concorda com as versões mais exatas do grego de hoje, mostrando que Jesus ele é o princípio da criação de Deus e exatamente conforme nós lemos ali em João 1, de forma que ele devia ser um Deus mesmo, ou seja, poderoso, que é o sentido da palavra teós também. Então é fantástico, a quantidade é essa, já respondendo diretamente a sua pergunta, e eu não deixei de falar do copta, parece que deu uma coceira na língua, porque o copta é maravilhoso. Ele é um idioma do Egito, só que com letras gregas. Então quem lê em grego, quiser aprender copta, vem falar comigo, a gente pode ver isso aí, vai ser muito bom aprender o copta também. Eu citei propositalmente o copta, porque até que eu achei que provavelmente o irmão ia comentar, né, esses detalhes, okay. Porque diferente do grego koiné, se eu tiver falando alguma besteira, o irmão me corrige, tá? Ele possui o artigo indefinido, né, uma, né, e isso nos ajuda a entender como os cristãos lá nos primeiros séculos, eles tinham em mente Jesus como sendo um ser divino, né, um Deus, mas não em qual igualdade com o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, nessa questão de
trindade, coisa e tal, né, que a gente sabe por aí. Então, são uns escritos bastante importantes para a gente entender essa questão também teológica, né. Isso, aí, Monteiro Vim, eu lembrei de uma coisa, a frase é Ruete empsonti impnuti, é o princípio da criação de Deus. Diz o texto cópita de Apocalipse 3:14, falando de Jesus. E é exatamente a maneira correta, não tem nada de o princípio sobre a criação, ou primogênito sobre a criação, né? Colossenses 1:15 também. Não tem, no cópita não aparece essa forma, essa soberano sobre a criação. Não existe isso em cópita. Então, por isso que o cópita é de grande valia, porque ele é do século II, né? Aliás, século III e IV, mas ele categoria 2. Ele tem a categoria 1, porque os manuscritos estão em categoria, peso pesado, categoria 1. Agora o cópita é categoria 2, ele é fortíssimo para mostrar o original, né? Ele vai mostrar como estaria o original. Pode prosseguir as suas indagações. Colocações também. O cópita, então, seria por volta ali dos anos 200 e pouquinho, mais ou menos, então. Os eruditos cóptas dizem isso. Os eruditos cóptas dizem isso. Agora, aqui no Ocidente, principalmente, o pessoal vai dizer que é do século III e IV, né? E é universalmente aceito assim.